Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje é esse mesmo: as análises das 6 experiências que eu já tive tendo um ponto comercial. Então, se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like da confiança. Se você estiver vendo esse vídeo do Instagram ou do Facebook, curte e compartilha com quem gosta realmente desse tipo de conteúdo, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você deve estar se perguntando por que o vídeo está começando de maneira diferente, sentado dentro da loja ou de outro ambiente mais comum. É porque esse aqui foi o ponto de partida, esse local aqui de onde estou gravando, no meio da minha grande Maceió. Para quem conhece, ó, Jacintinho. Esse aqui é a casa dos meus pais, foi onde tudo começou. E rapidamente contando como foi que começou, como foi a minha história. Trabalhava numa empresa, passei 7 anos lá, desde os 15 anos comecei, me encantei, foi meu primeiro emprego, me encantei pelo ramo de gráfica rápida. Só que 7 anos, bateu aquela crise dos 7 anos, fui para lá, fui para cá, acertei minha saída de lá. Desde então comecei a empreender nesse ramo. Tá passando até vizinha aqui, ó. Tudo bom, meu colega? Nasci, fui criado nessa rua aqui, então, cara, sempre que volto dá aquela alegria, aquela nostalgia. Mas voltando para o vídeo. E daí, pessoal, comecei a empreender. E onde eu comecei a empreender? Onde nasceu a Gráfica Rápida Atitude Impressa? Foi aqui nessa residência. E tenho muito orgulho de dizer que sou do meio da periferia do Jacintinho, aqui na nossa grande Maceió. E para você só se situar mais ou menos o que é o Jacintinho, é um local com altos índices de criminalidade. É um local que não é o melhor, digamos assim, para você começar a empreender. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas têm um certo preconceito de vir até aqui, a logística aqui não favorece muito, as ruas são apertadas, mas, cara, em compensação tem muita gente boa. 99% das pessoas são gente trabalhadora, gente boa que faz acontecer. E eu quero mostrar para vocês que é possível sair daqui, do meio da periferia. Se você está falando de qualquer lugar do Brasil, ou do Nordeste, ou do Sul, do Centro-Oeste, qualquer lugar do Norte, do Sudeste, dá para empreender. É difícil, não só aqui no Nordeste, no Jacintinho, mas no país inteiro. Mas eu acredito que vale muito a pena começar simplesmente a empreender. Mas vamos ao que interessa. 5 pontos, eu vou fazer a analogia de cada um deles. Vou contar um pouco da história deles e vamos começar aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma rua simples, beleza? Uma rua comum. Aqui funciona, não está funcionando mais, mas funcionava a escolinha da minha irmã. E junto com a escolinha, que inclusive a escolinha foi até eu que fundei, ensinava reforço. Comecei a ensinar reforço dos 13 anos. Sempre gostei muito dessa situação. E aí vou mostrar para vocês agora, ó. Entrando aqui, opa, saindo um pouco do calor, onde foi que tudo começou. Vamos subir aqui, tem uma leve escada. Ufa, tá quente, viu? Aqui no Maceió só tem 2 estações. Aqui chove e aqui não chove. E quando chove não tem isso de não fazer calor não, gente. Ó, hoje é uma espécie de depósito. Vou parar para voltar a câmera para frente. Hoje meu pai está utilizando isso como uma espécie de depósito. Mas ó, a Gráfica Rápida Atitude Impressa funcionava aqui. E ele fez esse ponto, meu pai, quando realmente eu não tinha recursos para isso. Agradeço muito. Ele fez esse ponto. Nessa parte aqui eu distribuía todas as impressoras na parede. Ufa, fiquei até ofegante subindo na escada. Então distribuí, ó. Eu acredito que isso aqui seja um 2x3, basicamente por volta de 6 a 8 metros quadrados. Mas foi aqui onde tudo começou. Foi aqui onde passei, deixa eu fazer as contas, de 2008 até 2011. 3 anos aqui. Foi aqui onde eu conquistei a maior parte, a minha base,
para adentrar no ramo de apostilas. Eu passei 3 anos aí, cara, aprendi pra caramba. Nessa época eu não tinha funcionários, eu tinha funcionários, mas não fixos, muito freelancers, 2 ou 3. Na maior parte, pessoas que me acompanharam durante muito tempo. Eu acredito que foi uma experiência legal, tanto para mim quanto para eles. Alguns até trabalham comigo até hoje, voltaram. Mas em especial, para falar do ponto, pessoal, foi o início de partida na qual eu precisava, eu só tinha essa condição, ter um local de trabalho. Atendia pessoas aqui, atendia, entendeu? Mas não era de uma maneira assim sistemática. A maioria dos meus clientes, eu ia falar no WhatsApp. O WhatsApp não, menino, era no SMS ou no e-mail ou no com aquele, qual é o nome daquele MSN. Mas não era no MSN não, era mais, a pessoa mandava por e-mail os arquivos, eu imprimia. Foi nessa época que eu ganhei a base. E aí, como eu falei para você em outros vídeos, foi onde eu acertei mais, que é o que eu sempre falo aqui, que foi escolher um nicho. Como eu tinha uma estrutura muito, mas muito enxuta, eu não podia querer abraçar o mundo, entendeu? Então, cara, era assim, tem a facilidade de ser em casa, a vantagem era que era custo zero, não tinha aluguel, não tinha custo de energia, porque, cara, a base de tudo foi a ajuda dos meus pais, entendeu? Que eu comecei. Só que daí começou a ficar pequeno, a gente começou a se expandir. Eu sempre tive o sonho, a vontade de ter uma loja. E daí fui sempre mirando isso, e surgiu a oportunidade de fazer isso através de uma sociedade. Não sei se vocês viram a live da semana anterior que eu falei sobre sociedade, o quanto é bom, o quanto é ruim, quando fazer, quando não fazer. E aí o indivíduo chegou e me chamou para ir para dividir o ponto. Eu digo, cara, pensei, repensei, realmente são passos que você tem que ficar refletindo até onde vai valer a pena, até onde não vai. Poxa, valeu muito a pena. E daí de 2011 eu resolvi dar esse passo tão extraordinário, pô, muito extraordinário. Se você está começando agora, se você está vivenciando isso, coloca aqui nos comentários. É extraordinário assim como você fica naquela, vou, não vou. Fiz conta, fiz para lá, fiz para cá, fiz um acordo com a pessoa para nos primeiros meses eles absorver a maior parte dos custos. E fui. E agora, só fazendo analogia mais compacta, aqui os custos eram o maior atrativo, certo? A facilidade de trabalhar em casa, de trabalhar, de ter liberdade de horário, liberdade também do horário de receber as pessoas, eram os maiores atrativos. Porém, o espaço pouco. E a falta de visibilidade, falta de um ponto comercial eram os principais pesos na hora da gente fazer uma analogia mais tranquila, uma analogia mais empresarial da coisa. E aí eu fui juntando recurso, e 2012, 2011 fui para esse ponto que agora eu vou até lá gravar para vocês, que foi a realização de um sonho, foi assim, tipo muito, muito gratificante, mas que também teve os seus percalços que vocês vão saber durante o vídeo. Então vamos para lá? Dando continuidade ao vídeo, fazendo a reflexão de todos os pontos em que a gente já passou, 6 experiências que eu queria compartilhar aqui com você. Então a gente está indo para a primeira grande revolução no quesito de pontos aqui da Gráfica Rápida Atitude Impressa. Eita, Tiago, é um ponto fantástico? Não é um ponto fantástico, mas foi o pontapé inicial nessa nossa jornada de ter pontos comerciais bem competitivos. Estamos agora na Avenida Comendador Leão, que é uma avenida muito movimentada aqui da nossa capital lagoana. E daqui a pouco eu vou continuar quando o sinal abrir. E aí, pessoal, entramos numa rua secundária depois de Comendador Leão. Tiago, essa é a melhor estratégia que você informa para você obter um ponto? Não, mas no momento foi o que deu, entendeu? Então aqui, ó, virando à esquerda, foi o nosso primeiro ponto realmente, vamos dizer assim, comercial. Eu não sei nem como é que tá aqui, que faz alguns anos que eu não vim até aqui, ó. Então aqui, ó, pelo jeito agora até é residência, não é mais ponto comercial. Fiz muitos amigos aqui com a vizinhança. Deixa eu dar uma encostada aqui. Ó, exatamente aqui nesse ponto azul era o local. E assim, o que é que aconteceu? Eu dividi com 2 pessoas esse ponto. Então, com 2 pessoas não, com uma pessoa. Então funcionava 2 empresas, a Atitude Impressa
e uma loja de manutenção de informática. Analisando um pouquinho melhor, ali é outra rua, ao fundo é outra rua bem movimentada, se não me engano é Capitão Marinho, Falcão, se não me engano é. E assim, gente, puxa, foi uma oportunidade, eu fiquei muito feliz, ó. Você pode ver que tem uma movimentação considerável de veículos, mas não de pessoas. Esse era o grande problema que a gente enxergava nesse ponto. E o outro problema crucial foi a questão da segurança. Aqui fomos assaltados 2 vezes, foi um problema arretado. E aí a gente resolveu ir para esse próximo ponto que a gente vai mostrar para vocês. Mas fazendo uma análise fria e calculista aqui. O que era legal aqui, pessoal, era o custo. Que o custo ainda cabia no bolso, se eu não me engano, era R$1.000 o ponto todo. Como eu pagava metade, R$500. Naquela época era um dinheiro pesado. Só que, cara, eu tinha estacionamento, poderia funcionar num horário mais estendido, entendeu? Era muito. Logicamente foi um dos momentos mais difíceis que a gente tinha resolvido não ter mais veículo. Como assim, Thiago, você resolve não ter mais veículo? Eu passei algum tempo muito difícil sem ter um transporte. E como a gente trabalhava terceirizando muito, foi um momento difícil. Então terceirizava, precisava ir até o fornecedor, voltava. E aí não era muito legal a situação. Só que foi aqui que a gente deu aquela alavancada. A gente passou por volta de 1 ano e 2 meses aqui. E muito legal. Friamente, custo baixo. Certo? O custo baixo, estacionamento, tínhamos estacionamentos para os nossos clientes, por muito massa, a cliente chegava, tudo isso proporcionava mais conforto ao cliente. A desvantagem, falta de segurança, baixo fluxo de pessoas, certo? Baixo fluxo de pessoas e acredito que só isso. E o espaço também, que no nosso caso não era tão grande, tinha um espaço bem reduzido. Mas, cara, foi muito gratificante, perto de alguns pontos nobres. Então a galera já dizia: eita, tu foi pra Jatiuca, saiu de Jacitim, foi pra Jatiuca. Mas foi, cara, foi sensacional. Então vou fazer uma análise mais detalhada no final do vídeo desse ponto também. Mas eu quis vir até aqui, dar até aquela emoção que 11 anos atrás, na data que eu tô gravando esse vídeo, foi quando a gente saiu daqui e foi para esse poço, esse outro ponto no qual a gente passou 7 anos. Então vamos lá pro próximo ponto agora. Gente, dando continuidade às nossas análises, vocês devem estar perguntando por que eu estou aqui para fazer a análise dessa terceira oportunidade que a gente teve com pontos comerciais. É porque ela não existe mais, esse local. Esse local foi um colégio estadual de grande movimento e era um quê? Era um quiosque. E aí surgiu a oportunidade, uma pessoa do nosso ciclo de amizades chegou: ó, tem um quiosque lá, tem interesse de ir lá fazer colocar um ponto lá, é interessante, a escola está precisando, tal, dá para tirar um troco legal. E aí a gente foi, colocou uma máquina preto e branco lá, na época um notebook e também uma encadernadora, e tudo lá bem encaixadinho. Mas assim, qual era o tamanho, Thiago? Eu acho que era mais ou menos 1,5 por 2, não passava disso. Era um quiosque, não era um quiosque bem elaborado, uma coisa assim bem interessante de se trabalhar. Mas aí qual foi a conclusão que a gente teve? O aluguel era praticamente os serviços prestados lá, era algo bem irrisório, mas também colocar um funcionário, fazer aquele investimento mínimo. Lógico que a gente já tinha um notebook disponível, a gente teve que tirar da nossa produção, teve também a impressora, que tínhamos também a encadernadora, que aí a encadernadora acho que a gente teve que comprar, mas nenhum tipo de investimento que não ficaria com a gente. E aí foi interessante, foi bater um 0 a 0 arretado, mas, por exemplo, só empatamos o jogo no final do ano, que teve uma demanda maior por conta de um cursinho lá. E o que é que eu posso dizer para vocês como foi a experiência? É para você se atentar bastante. Se você tiver um histórico, se você for entrar novo para empreender, no novo ponto, você tem que analisar bem. Pra a gente não faria novamente na estrutura que foi, porque não ganhamos dinheiro, mas também não perdemos. E os negócios, eles não são feitos para serem dessa maneira, na nossa opinião, certo? Então, um quiosque, 1,5 por 2, que só cabia uma pessoa mesmo, que era difícil de se mover, foi a nossa terceira experiência como ponto, beleza? Vocês já tiveram essa experiência, vocês já viram essa situação acontecer? Conta aqui nos comentários e a gente vai continuar em outros locais analisando os pontos que a Gráfica Rápida Tinta Impressa já se instalou. Dando continuidade à análise dos 6 pontos comerciais que já tivemos, ó.
Esse aqui eu consigo gravar. Esse aqui foi o quarto ponto que já tivemos. E só pra gente ter uma referência, essa aqui é a principal avenida desse bairro que eu falei pra você do primeiro ponto, que é o Jacintinho. Então a loja fica ali ao fundo dessa rua. A loja atual que a gente tá vai ficar naquela direita lá, que vai ser a sexta análise que a gente vai fazer. Então vamos até lá filmar como é que era a gráfica rápida Atitude Impressa mais ou menos há um ano atrás, quando a gente fez a gravação, está fazendo a gravação desse vídeo. Vamos embora. Ó, pessoal, como eu falei, estávamos falando lá daquela outra esquina. Isso aqui é o, digamos assim, é a feira. É a feira do Jacintinho. Para aquele sentido é a feira. Para esse sentido também é um local bem localizado. E a nossa loja era aquela ali, onde está aquele Celta estacionado. Cara, foi a evolução daquele ponto lá, foi a continuação, aquela questão que eu falei para vocês do sonho. Aqui o estacionamento é bem mais abrangente, é o local que eu nasci, fui criado, então eu tenho conhecimento de todo o comércio, eu tenho conhecimento de toda a localidade. E aí passamos 7 anos aqui, foi onde a Atitude Impressa começamos a ter uma certa expressão, mais funcionários, mais organização, que estava... Nesse ponto estava tudo bem encaixado, o meu escritório, o local para fazer cada tipo de acabamento. E aí veio a pandemia, daqui a pouco eu vou falar, porque a gente passou para outro ponto. Foi massa aqui. É também nostálgico quando eu venho aqui, que foram 7 anos, cara, sensacionais. Mas fazendo a análise fria, bom custo-benefício, acessibilidade relativa, entendeu? Tem a maioria 4 a 5 dias na semana, normalmente. É muito acessível aqui, um ambiente empresarial, são várias empresas que isso também ajuda bastante a chamar clientes. Então o cliente de uma loja também era cliente nosso e aí a gente fazia essa parceria. E os pontos negativos é que essa relatividade de acessibilidade nos limitou muito na questão do potencial da loja. Então a gente tem essa, tô no meio da galera aqui, tô no meio da passagem. Se a gente tivesse vindo gravar antes, aí que teríamos mais problemas ainda. Então tem essa questão da relatividade do acesso. Eu vou mostrar o ponto, esse é o quarto ponto, eu vou mostrar o sexto. No sexto foi onde a gente saiu daqui e levou toda a produção, inclusive a estrutura da loja, para lá. Só que aí, cara, não tem muito o que reclamar, foi uma espécie de evolução e isso aconteceu, pra ser muito sincero, no meio da pandemia. Foi, Thiago, no meio da pandemia? Foi sim, no meio da pandemia, que a gente pegou e mudou de ponto e Deus sabe tudo que faz as coisas na hora certa. Deixa eu pegar uma luz aqui, massa. É a luz do pôr do sol que tá chegando. Então foi muito massa. Essa loja aqui tinha um 3x6 que dá 18 metros quadrados. É normalmente o espaço que dá para você trabalhar tranquilamente para uma gráfica rápida, uma loja compacta que vai fazer um atendimento variado. Depois de tudo que eu tô gravando esses vídeos por partes. Então depois de tudo eu vou fazer um resumão para trazer para vocês, mas que fica aqui, ó, o ponto. Vocês estão vendo que é um fluxo bacana de pessoas. Isso aqui, pessoal, quando chega num sábado e domingo, passa gente adoidado. Passa tanta gente que dá até aquela situação de você se sentir um pouco incomodado, não ser tão eficiente para o seu negócio. Mas também a gente conseguir algumas situações tirar proveito disso, principalmente em datas comemorativas. Agora vamos lá para o ponto de número 5, que é o ponto do Extra Mangabeiras, que também é outra conquista nossa e vamos que vamos embora. Dando continuidade à nossa série de análise dos 6 pontos que a gráfica rápida Atitude Impressa já teve experiência. Estamos aqui também numa das principais vias de movimento aqui da nossa capital alagoana, Maceió. Supermercado Extra Mangabeiras. Logo quando a gente entrou era 24 horas, agora é até as 24 horas. Só para vocês terem uma ideia do local que estamos inseridos, ó. É um ponto bem legal e agora vamos pular para a entrada dele. Só para dar uma situada, ó, estacionamento bem amplo aqui, que é um dos diferenciais desse ponto. Ali uma entrada. Vou entrar aqui para dar uma resumida na galeria, como é a galeria aqui do Extra Mangabeiras. Como eu falei, pessoal, a entrada aqui da galeria, ó, muito legal, muito bem arrumado. Realmente é de se animar. Nem tudo são flores, mas realmente é de se animar toda essa
essa parte comercial aqui da galeria. E pra gente que tem um ramo que precisa muito de trabalhar o ponto, trabalhar todas as situações, também foi um sonho realizado e, cara, muito massa mesmo. Nem sabia que aqui tem uma lavanderia, uma academia. E já vocês iremos chegar até a gráfica rápida, tem toda impressa. Eu vou parar de gravar porque é meio estranho você... Não vou parar não, acho que vai dar pra gente chegar até lá. E aí o grande lance, a grande situação é porque o ponto fica de frente aos caixas. Cara, sensacional isso. Não vai também ser muito vistoso porque a loja tá fechada agora. Eu procurei minha chave e não achei. Mas ó, depois eu vou pedir pro pessoal colocar, ou senão vocês dão uma olhada no vídeo que a gente tem aqui mostrando o passo a passo dessa loja. E a gente não tá aberto essa hora simplesmente por conta das restrições da pandemia, mas se não, essa loja aqui funciona por volta até as 9 horas. E aí, falando um pouco do ponto, como vocês já viram lá desde o início, a questão da acessibilidade, a questão desse fluxo legal de pessoas são as principais vantagens que a gente chegou. Mas por incrível que pareça, o potencial do próximo ponto que a gente vai mostrar aqui, ele tem se mostrado bem mais eficiente, ó. E aqui plaquinha em ACM, essa letra aqui ela brilha não, ela acende, brilha também, né? E aí eu vou resolver fazer a análise dela, que é bem mais tranquilo no carro ou no caminho, quando eu estiver indo lá agora para o 6º ponto. É isso, daqui a pouco eu falo sobre custos, benefícios e outras situações mais. Mas se você não viu, ó, vê que tem vídeo no canal mostrando todas as acomodações desse ponto, que é bem legal. Eu acredito que vai contribuir bastante para quem quer abrir o seu ponto. A gente está dando continuidade à análise lá do ponto do Extra Mangabeiras. É um ponto muito acessível, como vocês viram, tem toda aquela galeria, todo aquele aporte. E a exposição dos produtos é realmente sensacional. Eu não sei, acho que não mostrei não. Ao lado do ponto, não sei se vocês perceberam, é uma loteria. E cara, isso traz muitas pessoas lá para dentro da loja. O grande problema desse ponto lá, assim, os grandes problemas que estamos enfrentando, primeiro que ele é um ponto de investimento bem considerável. Também não seria diferente, né? A gente que sabe, que tem a noção dos preços, que quando você vai pesquisando, você vai vendo direitinho como é que funciona cada situação, você já vai sabendo o que é que você vai encontrar. Mas o grande problema lá foi a pandemia, que aquele ponto fez 2 anos de aberto e 1 ano e meio praticamente de pandemia. Quando a gente estava começando a nos organizar, veio a pandemia, essa parte mais sofrida, principalmente para as lojas que passamos 3 meses sem poder abrir, só no delivery. No nosso ramo de delivery é bem complicado. Pontos positivos: alta exposição a um público legal, um público que, digamos assim, até com mais poder, normalmente com mais poder aquisitivo do que das lojas aqui de onde a gente está gravando. Acessibilidade, estacionamento, tem conforto para os clientes, tem aquela questão do incentivo das vendas mediante a galeria que tem lá, então tem um fluxo legal de pessoas. A parte negativa, preço, certo? E o espaço também poderia ser bem melhor para a gente poder receber mais pessoas. Mas de uma certa maneira estamos satisfeitos, esperamos que essa parte passe logo e a gente continue a desenvolver lá aquela parte lá do ponto, beleza? Vamos agora para a próxima parte do vídeo, daqui a pouco eu vou fazer o resumo total e dar as minhas opiniões de cada ponto, beleza? E o 6º ponto que a gente vai analisar, o 6º ponto comercial aqui da gráfica rápida, tem tudo impresso, esse aqui, ó. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, tá aqui a principal do Jacintinho. E no meio da pandemia chegou essa oportunidade. E mesmo com tanta dificuldade eu não... Deixa eu passar para cá, que o fluxo aqui é grande. Eu não me senti, digamos assim, não me sentiria legal se eu deixasse passar. Fiz a proposta comercial que eu acreditei que iria passar, passou. E aí praticamente já vamos fazer 1 ano aqui. Tem muita coisa para melhorar, mas como estamos com 2, 3 projetos paralelos, a
a gente está deixando ainda algumas situações acontecerem para a gente se organizar. Graças a Deus não é recurso. Por exemplo, Tiago, aquela placa ali, a gente tem uma comunicação visual, a gente tem nossa palheta de cores, que ela não é preta. Não sei se dá para perceber que estamos aqui no finalzinho da tarde. Olha que pôr do sol lindo aqui na minha capital alagoana, e não é lá na Ponta Verde não, viu? Aqui é no Jaça, ó. Coisa linda. E aí ainda estamos analisando toda essa... Ainda estamos planejando colocar uma sinalização ali lateral, aqui na frente. A dificuldade de mexer nessa fachada aqui é porque ela é toda conjugada com o vizinho. Estou negociando ali com o vizinho também para a gente fazer uma super fachada para também facilitar a comercialização. Vou chegar ali próximo para vocês verem direitinho. Estou devendo ainda um vídeo dessa loja toda ajeitadazinha, toda organizada, mas a gente vai providenciar isso nas próximas semanas, beleza? Vamos dar um close ali, vou passar a pista aqui, vou desligar, né? Porque senão o risco vai ser grande de ser atropelado. Mas uma coisa que eu queria que vocês atentassem, ó, isso aqui não é porque tá no final da tarde, não, é o dia todo assim. Tem alguns memes aí na internet que dizem até que o Jacintinho é como se fosse a Índia. E pessoal, são mais de 100 mil pessoas numa quantidade de terra. É o bairro mais populoso aqui da nossa capital alagoana, beleza? Vou dar agora um close lá na frente da loja para vocês terem mais noção. Passei a rua numa tranquilidade arretada, ó. E eu confesso a vocês, se vocês me perguntarem qual era o ponto dos meus sonhos, vou falar que um deles é esse aqui. Por que um deles é esse aqui? Ó, estacionamento, raramente você tem essa região toda voltada para o comércio, e assim é muito aquela característica, as casas que se transformam em lojas e as pessoas têm essa renda extra. As pessoas que são donos desses pontos aqui, elas acabam tendo uma renda extra. E daí fica, então é muito raro encontrar um ponto aqui nessa situação com estacionamento. Então quando eu sempre passava aqui na frente, eu sempre fazia o comentário: cara, ali é o ponto dos meus sonhos, ali é o ponto que quando a gente chegar aí, realmente o potencial desse ponto a gente conseguiu explorar de imediato. Se não fosse a pandemia, se não fosse a situação da pandemia, com certeza estaríamos vendendo bem mais. E aí, voltando ao assunto aqui, a gente consegue explorar muito o potencial dessa loja. É incrível. A gente comparando com a loja anterior, essa daqui consegue vender bem mais do que aquela loja lá. Logicamente que, como eu falei para você no ponto anterior, tem algumas situações que a gente precisa trabalhar, mas não é que lá não vale a pena, que aqui o potencial é maior, certo? E a gente ainda não conseguiu, mas estamos preparando algumas situações bem interessantes. Analisando esse ponto aqui, o investimento é bem maior do que aquele ponto, se eu não me engano, de número 4, que é o que a gente falou aqui, que é bem próximo aqui. O investimento é bem maior, porém o custo-benefício a gente não tem do que reclamar, certo? E também porque a gente resolveu um problema antigo aqui, que era a questão, ó, lá atrás, aqui eu sempre falo pra galera que praticamente eu tenho duas empresas. Lá atrás é a produção. Lá atrás tem características bem diferentes do que aqui do atendimento de balcão. Lá tem clientes que, por exemplo, que nunca me viram, entendeu? E nunca atrasaram um pagamento, que a maioria daqueles clientes é desse nicho de mercado que eu sempre falo para vocês. Escolhe o nicho de mercado e vai trabalhando nele, Então o custo foi maior, mas cara, poucas coisas eu tenho a reclamar desse ponto. Você vai perguntar, Tiago, qual o ponto negativo? É só o investimento que a gente teve que fazer, que é por volta de uns 70% a mais do que aquele outro ponto lá. E aí que vem sempre a reflexão: você não vai ter uma resposta 100% pronta, é uma análise detalhada, qual nicho você atende, se você acredita nesse processo de ter uma loja para atendimento dos seus clientes e tudo mais. Então aqui é sério, aqui eu abro o sorriso e digo, não teve situações negativas para esse ponto, só uma que é do investimento, mas isso é uma questão de mercado. É uma questão mercadológica que não dá para evitar. Bons pontos, eles têm um custo mais elevado. Agora eu vou passar para outra tela, vou fazer um resumão bem bacana, tudo quanto foi esse vídeo desses 6 pontos. E logicamente queria saber da opinião de vocês após essa análise que eu vou fazer aqui. Chegamos à parte final do vídeo, nas quais fizemos as 6 análises dos pontos comerciais que já tivemos experiência aqui na Gráfica Rápida Atitude Impressa. E agora o que é que a gente vai fazer? Um resumão mesmo, e falar para vocês de qual o nosso sentimento geral
nessa nossa busca incessante pelo melhor ponto. Durante o vídeo eu cometi alguns erros na questão da cronologia certa. Eu comecei a empreender em 2008, naquele local mesmo, era no quarto. Então eu tirava as impressões do pessoal da minha turma lá da faculdade e fazia isso, fazia no quarto. Depois de poucos meses, fui para aquele primeiro ponto lá que vocês analisaram. Então eu fiquei lá de 2008 até 2012. No comecinho de 2012, a gente foi para o segundo ponto, que é chamado Jatiuca. E aí, só comentando essa transição, foi simplesmente uma evolução. A gente continuava com a estrutura não tão boa, mas que já atendia muito bem aquela questão do nicho. Então o nicho que a gente escolheu foi a questão da situação das apostilas, e a gente estava começando a se desenvolver e conseguia receber melhor os clientes. Então ficou aquela situação de você fazer essa transição. Depois foi aí que surgiu a oportunidade, da terceira situação, que foi em um colégio. Então lá, depois de 2, 3 meses que a gente foi por conta da Jatiuca, surgiu essa oportunidade, coloquei uma pessoa lá e ela ficou até o final de 2012. A gente não fechou um ano completo, a gente simplesmente acabou o ano letivo e aí entregou o ponto, porque como eu falei para vocês lá, estava só fazendo o conflito de receita e despesa. A próxima grande virada foi depois de 1 ano e 2 meses, por volta disso, em março de 2013, a gente foi para aquele ponto da galeria, lá na rua São José. Cara, ali foi onde a Gráfica Rápida Atitude Impressa deixou de ter 12 funcionários e chegou até ter 12 pessoas e 8, se eu não me engano, funcionários fixos, sem contar a minha pessoa e sem contar a Rose. Foi muito ali, poxa, a gente ficou conhecido, foi muito transformador você ter aquele ponto, visto que a gente começou com uma sala. Após a gente chegou de uma sala, a gente chegou a ter 5 salas. Então, só aí a gente vai realmente ver a situação, como foi proporcional o crescimento, beleza? Daí, em 2019, a gente teve a oportunidade, passou 6 anos nesse ato, desenvolvendo lá. Tanto é que eu comentei para vocês que lá estava tudo bem separado. Tinha local de refeição de funcionários, lá tinha a parte só de impressão, só de acabamento, só estoque. E aí a gente vê, daqui a pouco eu vou contar como foi a transferência para cá. Só que aí no meio de tudo isso surgiu o Extra Mangabeira. Essa moto nunca deixa de passar quando a gente está nesse ponto aqui. Surgiu a oportunidade, foi uma oportunidade. Um amigo meu chegou: Tiago, eu estou aqui com esse ponto, não vou conseguir me desenvolver, você quer ficar com ele, você quer colocar sua loja lá? Eu digo: oxe, não pensei 2 vezes, fui pro Extra Mangabeiras. E até então está sendo uma experiência muito desafiadora, porque a maior parte do tempo da loja Extra Mangabeiras está no período da pandemia. Então, para você ter noção, 3 meses fechado lá. Estou fazendo de tudo para não entregar o ponto, porque a gente acredita muito no potencial. Entra muita pessoa lá, principalmente um fluxo de pessoas bem consideráveis, que é do lado de uma loteria. E aí em 2020... a gente teve a oportunidade de vir para esse ponto aqui, que é onde eu estou gravando. Que aí, quais foram as vantagens? Eu consegui juntar produção com atendimento, porque lá naquele outro ponto era uma loja para o atendimento, uma sala para o atendimento, e as outras lojas na parte de trás da galeria não tinha uma porta para entrar como tem agora, para mudar de ambiente. E aí a gente tem esse percalço. Aqui não, aqui muitas vezes a pessoa está aqui no atendimento e também vem aqui fazer alguma coisa rapidinho, que aí tem as câmeras, você consegue ficar visualizando tudo isso. Estrategicamente, como foi essa situação dos 6? Até o quarto ponto, deixa eu ver aqui, o quarto, primeiro, segundo, terceiro. Os 3 primeiros pontos que a gente teve, eles não tiveram uma revolução assim, digamos assim, visualmente tão grande. Por quê? Porque foi só a gente pegar a mesma estrutura, basicamente com alguns retoques, e levar para esses pontos. E eles não tinham um potencial comercial que fossem consideráveis. Hoje em dia, isso pode não pesar tanto se você tiver uma boa estratégia para as redes sociais, para os e-commerce, seja a vida. Mas naquela época já existia, mas não tinha como, beleza? A partir do terceiro ponto, que foi aquele do Jacintinho, terceiro não, aquele ali foi o quarto. O quarto ponto lá do Jacintinho, a gente já teve que mudar toda a estrutura, tetozinho de gesso, iluminação voltada para aquela situação. A gente já conseguia ter vitrine, entendeu? Uma vitrinezinha
cliente olhar, já era climatizado, a sala já era climatizada, então a gente realmente deu um up bem massa mesmo. E cara, se você perguntar, Tiago, como é que você recomendaria começar? Começar a partir daquele ponto lá. Por quê? Porque tinha todas essas questões de estacionamento, de logística e de conforto para o cliente, que é isso que uma loja necessita. Como eu sempre falo, dependendo do nicho que você quer atuar, essa entrada, se você quer ter uma loja para atender uma maior variedade de clientes e aproveitar o potencial de um ponto comercial, eu recomendo lá naquele quarto ponto, que é lá na galeria, na qual eu demonstrei. Caso não, dá para ficar nos dois anteriores. O da escola, que foi a terceira oportunidade, é bem uma questão de reflexão e de você ver se vale a pena ou não. Se fosse em uma escola sem preconceito, sem nada, é uma questão de negócio. Uma escola particular poderia ser que tivesse uma maior possibilidade, ou mais ainda uma possibilidade maior se fosse em uma faculdade, porque pontos em faculdades eles são muito bem valorizados, e são valorizados porque tem essa situação, e aí vai nesse caminho. Os outros dois pontos, o ponto 5 e o ponto 6, que é a loja lá do Extra Mangabeiras, e essa loja aqui, nas quais eu descrevi lá, é o sonho de consumo. Todas as vezes quando eu passava, eu ia muito almoçar na casa da minha mãe, então saía lá dessa loja, da loja número 4 para a loja número 5 e passava. Eu dizia, cara, aqui na principal vai ser o local que a gente vai. Eu ficava paquerando esse ponto, porque a maioria dos pontos aqui, pelo fato de ser um bairro popular, não ser planejado, eles não têm estacionamento. E esse ponto aqui tem estacionamento. E por outra situação bem interessante, que esse ponto aqui tem quase 100 metros quadrados. Um sonho de consumo. Lá a gente trabalhava com 4 lojas de 18, 4 vezes 18 dá 36, 72. Não dava tudo isso aqui. Eu poderia até botar mais 18, que poderia até se equiparar. Mas quando está tudo junto, fica mais fácil de você organizar, certo? Por diversos motivos, por insegurança do mercado, e a gente está até segurando alguns investimentos para fazer aqui de estrutura. Que investimento, Tiago? Você tem uma sala de reuniões, que normalmente é a sala que eu trabalho, você ter um local só para o estoque. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, tá bagunçado, ó. Não tem problema nenhum em mostrar. Tá tudo junto e misturado. Logicamente, a loja lá da frente a gente tá sempre prezando. Para ela ficar mais arrumadinha. Mas também tenho que ser muito sincero para vocês que a loja do Extra Mangabeiras, ela paga os seus custos operacionais hoje, principalmente depois da pandemia. Antes da pandemia a gente estava numa crescente bacana, que estava fidelizando o público, estava trazendo alguns resultados positivos. E aí a gente já estava começando a calcular o retorno do investimento. Tipo, a gente investiu X, com quanto tempo a gente vai voltar esse valor, beleza? E aí estava nessa pegada, nessa vibezinha, veio a pandemia, deu aquela segurada. Hoje a loja paga os custos operacionais, e aí a gente está se segurando ao máximo para não ir em alguns meses a gente também tem um déficitzinho, mas é tranquilo, tá dando para absorver ainda. Só que a gente fica preocupado porque a gente tem que fazer essa situação melhorar. Só que lá tem um investimento lá que a gente pretende investir mais em divulgação, organizar melhor todos os processos, para daí ter a possibilidade de começar a lucrar. Nesse ponto aqui, a melhor experiência que a gente teve de ponto. Por quê? Porque mesmo mesmo no meio da pandemia, mesmo com todas essas dificuldades, o ponto consegue ter um lucro mas bem considerável. Os maiores acertos que a gente teve no meio dessa crise toda. A gente tentou umas coisas, tentou outras. Eu abri uma empresa de entretenimento que não vingou, eu não consegui gerenciar uma coisa com a outra. Fiz até um projeto, um produto piloto, mas não dei seguimento. Quando a gente viu a oportunidade, isso aqui era uma loja de imóveis, quando reabriu a nossa economia, passamos 3 meses fechados. Depois que reabriu parcialmente, a loja não abriu, eu vi que era a hora da oportunidade, era hora de ver, então ficou muito legal. Então, o que é que a gente vai chegar à conclusão? Que os pontos com aquele apelo mais popular, que tem aquela intensa passagem de pessoas, eles são bem propícios. Tiago, do Extra, assim, não é tão intenso a passagem de pessoas lá do Extra. E até porque tem uma coisa interessante, que a gente observou no ponto lá da galeria, na qual a gente mudou para em 2013. E que quando as pessoas
têm um interesse específico naquele local, elas não vão tão propícias a comprar. Elas fazem meio que assim, ó. Por exemplo, vou lá só no Extra e ela meio que vai só passando e não fica olhando o potencial das lojinhas que tem lá, a não ser das comidas, que aí é mais fácil, apelativo pelo aroma e pela disposição lá. Ela pode, aqui tem um local legal para comer. Mas muita gente vai lá e pô, vê lá gráfica rápida e não lê. Eu falo isso porque outros negócios também têm essa característica. E eu percebi isso lá naquele ponto também da galeria. Por quê? Porque lá o local é muito conhecido por ser uma feira ao ar livre. Então as passava, ó, no começo lá para 2013, para 2014, quando a gente chegou, passava muita gente, mas é tanta gente que passava que veículos não passavam. Passava, mas você andava a 5, 6 km por hora, porque é aquela monte de gente passando no carro. Isso muitas vezes, como eu descrevi no vídeo, atrapalhava a nossa situação. Então você tem um local mais organizado, que vai passar muito carro aqui, o trânsito é sempre intenso. Estou gravando esse vídeo aqui 9, 10 da manhã, 10 da noite, seja a hora que for, tem movimento de veículo e durante o dia muito movimento de gente também, beleza? Eu acredito que seja só isso que eu tenha falado para vocês. Espero ter ajudado demonstrando ponto a ponto. Não tive como fazer o ponto 3 porque não existe mais, mas queria saber de vocês. Comenta aqui, vocês já abriram o ponto de vocês, vocês não abriram, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui o comentário. Se gostou, se ficou até agora, dá aquela curtida, aquela curtida da confiança, se inscreve no canal. Se estiver vendo esse vídeo do Facebook ou do Instagram, curte e compartilha esse tipo de conteúdo com quem você quer. Valeu, até a próxima e fui!